O Alentejo Central tem a terceira maior concentração de monumentos megalíticos na Europa, a seguir à Bretanha Francesa e ao sudoeste de Inglaterra. No entender do arqueólogo Mário Carvalho, que faz visitas guiadas a alguns destes monumentos megalíticos, há várias explicações para esta concentração de sítios arqueológicos. Uma delas aqui, especificamente na região de Évora, parece ser geográfica. Temos o único ponto de contacto entre as três bacias hidrográficas do sul de Portugal, o que significa que temos uma espécie de confluência de caminhos naturais que vêm desde a costa até o interior e que se encontram aqui neste ponto à volta de Évora. Isso associado à abundância de terrenos agrícolas férteis, à abundância de água, de matéria-prima, terá sido um fator determinante para a quantidade e para a antiguidade do património arqueológico que temos aqui na zona. Só nesta região encontramos 3 cromleques, grupos de menires. O mais conhecido e maior é o cromleque dos Almendres. Já o visitei várias vezes e mantém-se o efeito surpresa pelo fascínio e mistério. Fascínio pelas 94 pedras onduladas em pé na encosta da colina. Mistério pelo significado destes monumentos, que deve ter sido construído 5.500 anos antes de Cristo. Mário Carvalho faz visitas guiadas ao cromlech e aponta algumas pistas sobre o conjunto de menires. A sua função ainda é largamente debatida pelos arqueólogos, mas eles têm claramente orientações astronómicas, nomeadamente para os equinócios e para os solstícios. Não acreditamos que eles utilizassem os monumentos para controlar a transição das estações ou para perceber quando é que elas estavam a chegar, porque na verdade para isso não precisamos de levantar pedras, mas acreditamos que eles celebrassem esses momentos do ano e que, como tal, os monumentos tivessem uma função importante do ponto de vista ritual e celebratório em alturas de transição das estações. No seguimento desta pista, tem de se ter em conta um outro menir, noutra zona da herdade dos Almendres, que no solstício de verão, em linha de vista com o cromlech, aponta ao nascer do sol. Na verdade, existem outros monumentos fora que têm orientações, principalmente o menir dos Almendres tem uma orientação solsticial com o cromlech dos Almendres. Também encontramos várias gravações nos menires do cromlech. Algumas são grandes e, consoante a luz do sol, podemos ver com alguma facilidade inscrições geométricas, simbólicas, crescente lunares e báculos. A arqueologia tem uma capacidade muito grande de perceber coisas do domínio físico, as datações, o que é que as pessoas comiam, como é que se vestiam, mas é muito mais complicado nós percebermos o que é que as pessoas pensavam. Portanto, mais uma vez, existe muita especulação arqueológica sobre o significado original desses símbolos. O mais fácil de interpretar é claramente o crescente lunar, o círculo, que é interpretado como o sol, e depois o báculo, que é o cajado do pastor, que provavelmente teria um significado de poder, de domínio do homem sobre o animal, que aliás é uma ideia muito representativa do período do Neolítico. No domínio do simbólico também é polémica a interpretação se os menires, como por exemplo os de Almendres, podem ser interpretados como um símbolo fálico a fecundar a terra. Isso é uma questão muito debatida ainda entre especialistas, se é fálico, se é antropomórfico. Uns defendem mais que a forma do menir é a forma da figura humana e não a forma da anatomia masculina, mas em todo caso essa é uma pergunta que ainda causa muita celeuma no meio académico. Independentemente do seu simbolismo, sentimos a necessidade de tocar com delicadeza na pedra que tem 3,5 metros de altura. Nos cromlechs também nos podemos aproximar das 94 pedras com tamanhos variados e do alto da colina ver como o conjunto traça uma linha em forma de elipse. Às vezes existem recintos pela Europa fora que são alinhamentos ovais, quadrados, parece ser mais um aspecto estético do que propriamente funcional. É possível dar uma orientação astronómica a qualquer forma geométrica que nós queiramos, não é? Os da Península Ibérica são grandes elipses, na verdade não são ovais, a nascente é aberta. O acesso é por uma estrada de terra batida e quando os visitantes deparam com o cromlech, as reações são variadas no testemunho de Mário Carvalho. Desde as pessoas que têm todo tipo de crenças espirituais e religiosas e de extraterrestre, temos esse tipo de público, e depois temos as pessoas que vão com uma perspectiva mais científica e académica e que querem saber realmente os dados arqueológicos sobre o sítio, mas existe uma grande diversidade de tipologias de visitantes e de motivações da visita. Uma outra reação tem a ver com a dimensão do cromlech. É o maior da Península Ibérica, mas corresponde às mesmas características de implantação de todos os outros mais pequenos, portanto está não no topo de uma colina, mas no início da descida da lomba, orientada a nascente, com uma orientação central para o equinócio, portanto corresponde a todos os parâmetros de todos os outros, a única diferença é que é muito maior. Os menires foram descobertos em meados do século passado e estavam deitados. Através dos trabalhos arqueológicos realizados alguns anos depois, percebeu-se como os menires estavam alinhados e foram colocados nessa disposição. O acesso ao cromlech e ao menir do Almendre é feito a partir de Nossa Senhora de Guadalupe, onde foi construído um interessante centro interpretativo. Interessante pela opção arquitetónica, em cortiça, e porque tem um conjunto de informação essencial para quem visita os dois monumentos megalíticos.